Oi, pessoal, tudo bem? Há uma afirmação que eu ouço bastante sobre os idiomas, que é que há línguas mais fonéticas que outras. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo: o inglês e o francês não são línguas muito fonéticas. Já o italiano e o espanhol, por outro lado, são línguas muito fonéticas. Só que, na verdade, todas as línguas que são faladas por meio de sons provenientes do aparelho fonador são igualmente fonéticas. Uma língua ser fonética só significa que ela tem sons, que você usa a voz para falar essa língua. Só que eu sei que quando as pessoas falam de línguas mais fonéticas ou menos fonéticas, na verdade elas estão se referindo à escrita. E aqui é onde entra uma confusão muito grande que as pessoas têm, em que se misturam sons e letras. Muitas pessoas entendem de forma inconsciente a língua que a gente fala como uma reprodução da língua que está escrita, como se a escrita fosse a língua de verdade e a gente pronunciasse aquilo, quando, na realidade, a língua escrita foi criada para representar a língua falada. Ou seja, se a gente for falar de forma mais precisa, não é que aquela letra tenha esse som, mas que esse som é representado por aquela letra. Letras não têm sons. Uma letra não tem som. A letra é só uma representação gráfica. Mas nós usamos essa representação gráfica para representar um som da nossa língua. Claro que, popularmente falando, você vai dizer: essa letra tem som de B. Só que, na verdade, a letra não tem som de B, né? O som de B já existia e criaram a letra para poder representar visualmente aquele som sem que ninguém estivesse falando. Você ia lá e representava esse som por escrito. Isso até pode parecer óbvio, só que as pessoas inconscientemente, elas realmente pensam que as letras têm sons. A conexão entre sons e letras na cabeça das pessoas é muito forte e isso gera muitos problemas para as pessoas poderem entender realmente como as línguas funcionam, como elas se modificam, como elas se relacionam com outras línguas, tá? Eu vou falar disso melhor depois. E para algumas pessoas, absorver essa informação que eu estou dando pode ser um pouco confuso, porque a gente estuda a nossa língua desde a infância com ela conectada à escrita, né? A gente vai estudar a nossa língua e a escrita da nossa língua simultaneamente. Então, termina parecendo uma coisa só. E para poder entender a realidade, é necessário fazer um exercício mental sobre isso. Mas sabe de uma coisa bem consistente e que não causa confusão em ninguém? Acertou. A qualidade da Insider, sobre a qual vamos falar brevemente antes de dar continuidade ao tema de hoje. Bem, eu já falei sobre a Insider em outros vídeos, mas hoje eu vou dar uma sugestão aqui. Você podia presentear alguém com uma peça de roupa da Insider. Por exemplo, se você acha difícil escolher um presente para homens e às vezes termina dando uma peça de roupa qualquer ou uma coisa qualquer, por que não dar uma roupa bem diferenciada, com boa regulação de temperatura, que seca rápido, que se desamassa sozinha e que é algo que com certeza ele vai usar? É uma escolha segura. Eu escolheria dar a opção mais básica, uma camiseta preta da Insider, como essa aqui. E tem tamanhos do PP ao XXGG. Acessem a página da Insider e usem o cupom GLOSSONAUTA12 para ter 12% de desconto no seu presente. Voltando agora às línguas. Bem, sobre as correspondências entre som e letra, nós temos diferentes línguas que têm essas correspondências de diferentes formas. Mas agora, uma coisa importante para a gente se lembrar é que uma coisa é o idioma e outra coisa é a representação gráfica do idioma. A representação gráfica não é a língua, certo? Não é, é uma representação da língua. Eu sei, parece óbvio, parece besteira, mas não é. Entender isso não é besteira. É essencial para a gente ter uma compreensão real sobre as línguas. Às vezes as pessoas me perguntam: como é que você fala mais de 10 idiomas? Como é que você sabe tanto sobre as línguas, sobre a sua história e tudo isso? Bem, uma das coisas que você tem que fazer é entender primeiro essas coisas básicas. Saber separar língua da escrita, entender
o que é uma coisa e o que é outra coisa. Esses passos são importantes para você poder pensar de forma profunda sobre tudo isso e depois poder se lembrar de coisas com muita facilidade, coisas das quais você não se lembraria se você pensasse nas línguas de forma mais rasa, só pelo senso comum, certo? Então vamos lá, vamos separar língua de representação escrita da língua. Quando os sons dos idiomas mudam com o tempo, essas mudanças ocorrem nos sons, não nas letras. As letras só vêm posteriormente a representar isso. Por exemplo, vou falar aqui de um caso em que uma pessoa leiga e que tem ainda essa compreensão de associar letra com som muito forte, o que uma pessoa leiga poderia dizer ou pensar. Em latim, a palavra filha se diz filia, certo? Filia, filia. E se escreve F-I-L-I-A. Em português, essa palavra se tornou filha, tá? E se escreve F-I-L-H-A. O que uma pessoa que não entende o que está acontecendo poderia pensar? Poderia ser o seguinte: olha, a letra I se transformou em H. Como é que o I virou um H? A pessoa poderia pensar isso, né? Como é que o I virou um H? A questão é, o I não virou um H. Isso não aconteceu. Tá? O que aconteceu aí, esquece a letra, esquece a escrita. Vamos ver o que aconteceu de verdade. O que aconteceu de verdade foi, a palavra é filia, filia. Essa segunda parte, lia, filia. Com o passar do tempo, pronunciando rápido, as pessoas, em vez de dizer filia, 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 a pronúncia foi mudando, filha, 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 até se tornar filha. Não mais filia, e sim filha, filha. Certo? Isso foi o que aconteceu. Não teve um I virando um H. Não. O que teve foi um som de lia se tornando lha. Filia se tornou filha, certo? Isso foi o que aconteceu. Agora que temos a pronúncia filha, precisamos representar por escrito essa pronúncia. Como vamos fazer isso? Bem, poderíamos pensar em diferentes soluções. Uma seria usar LL, outra seria usar, sei lá, LY, outra seria criar uma letra nova, um L cortado, um L com alguma coisa em cima ou embaixo, para representar esse som de lha. Tá? E uma solução possível é usar LH. Pronto. E essa foi a solução escolhida. Então, o dígrafo LH representa o som lha, lha. E assim passamos a escrever essa nova pronúncia, filha, usando o LH. Então, não é que um I de filha virou um H. Não, isso não aconteceu. Tá? As mudanças ocorrem nos sons. Tá? E depois vai vir uma solução gráfica escrita para representar esses sons. Tá? Então, uma pessoa que não entende o que está acontecendo pensa, essa letra virou tal letra, aquilo tal letra virou... Não, a letra não virou nada. Os sons mudaram e aí depois a gente veio com alguma solução para representar por escrito esses sons novos. Às vezes, a gente continua usando a mesma letra do passado, tá? E às vezes isso acontece, continuamos usando a mesma letra do passado para representar o novo som, e às vezes não. Às vezes criam novas soluções, novos dígrafos, dão novos usos a determinadas letras para representar os sons novos que vão surgindo, tá? Então, isso é importante. Letra não é a letra que muda nem nada do tipo. Não, são os sons que mudam e depois a gente vai encontrar uma solução para representar isso. Tá claro? Isso tem que ficar muito claro, tá? Isso é muito importante para entender como as línguas mudam e como elas estão conectadas umas com as outras. Às vezes, por exemplo, a escrita guarda algo da etimologia. No meu vídeo passado, em que eu falei sobre a letra X, eu comentei sobre a palavra axis, que é a origem da nossa palavra eixo, certo? Axis deu eixo. E nessa palavra surgiu um som de sh. Tá? Vocês podem ver o outro vídeo para entender melhor. Como axis tinha um x e o x, né, esse som de axis, terminou gerando o som de sh nessa palavra, deu eixo, continuamos usando a letra x, só que dando a ela um novo valor, o som de sh. Tá? No caso da palavra piscis, que nos deu peixe, não havia um x originalmente. Não havia. Mas
a sua evolução fonética terminou dando o resultado peixe, em português, com som de sh. Mas, mesmo que não houvesse um x originalmente, as pessoas pensaram, no caso de axis, o x terminou dando um sh, e a gente está usando a letra x para representar o som de sh. Então, como em piscis terminou dando esse som de sh em peixe, vamos usar a letra x igual em eixo para representar o som de sh em peixe. E assim a gente tem um x etimológico em eixo, que vem de axis, mas temos um x não etimológico em peixe, que é puramente fonético, para uma palavra derivada de piscis, que não tinha x originalmente. Certo? Ou seja, não são letras mudando nem nada. Não, os sons vão mudando e depois nós vamos encontrando soluções para representar esses sons. A escrita da língua não é a língua. Tá? Você tem línguas como o sérvio. O sérvio tem duas grafias oficiais. O sérvio pode ser escrito em alfabeto cirílico e também pode ser escrito em alfabeto latino. Você pode pegar um texto escrito em sérvio, todo em alfabeto cirílico ou todo em alfabeto latino. São duas escritas diferentes. Então, não é que a língua sérvia seja uma língua de alfabeto cirílico ou de alfabeto latino. Não, a língua sérvia é a língua sérvia. E a escrita vai ser a convenção que a gente vai usar para escrever. O português, por exemplo. Eu poderia escrever o português com a grafia etimológica, mesmo que não seja mais a escrita oficial. E uma frase como a física e a química são ciências belas. Você pode ver, eu vou deixar escrito na tela, tanto na escrita etimológica, que a gente usava antes, como na escrita atual, que é menos etimológica e tende a um uso mais fonético. Porque agora o português, de forma geral, ele obedece à etimologia do latim, mas ele não obedece mais à etimologia do grego. Dígrafos como ph ou o uso do ch com som de q, ou y, por exemplo, esses são usos gregos, são usos derivados do grego. O ph é a transliteração da letra φ do grego. Tá? Então, a gente abandonou a etimologia grega na escrita do português, mas a gente manteve a etimologia latina, exceto em alguns casos. Por exemplo, a palavra ciência era para começar com SC, e a gente passou a escrever só com C. Então, em início de palavras, o dígrafo SC foi simplificado a C. A gente também simplificou as consoantes duplicadas, né? Como na palavra bela, a gente passou a escrever bela com um L só. Mas, de forma geral, a gente obedece à etimologia latina das palavras, mas não à etimologia grega. E a questão é, escrevendo português de um jeito ou de outro, é ainda a mesma língua. Isso não muda a língua. Isso só muda a representação escrita dessa língua. Quando a língua em si muda, palavras caem em desuso, novas palavras surgem, a ordem das palavras é alterada. Só que, quando a grafia muda, nada disso acontece. É somente a forma como representamos a língua que muda, não a língua. Então, não é que o italiano seja uma língua muito fonética, mas que a forma como se convencionou representar essa língua por escrito tem uma boa correspondência entre fonemas e letras. Não é que o inglês seja pouco fonético, mas que, na representação escrita que nós usamos para o inglês, essa relação é pouco clara. Ou seja, não tem nada a ver com a língua em si. A língua em si não tem nada a ver com isso. É a escrita que a gente usa para aquela língua que tem a ver com isso. Afirmar que uma língua é mais fonética ou menos fonética pode até passar a informação desejada acerca da escrita daquele idioma. Só que nessa afirmação já vai uma mentira embutida. Você está dizendo que tem algo a ver com a língua é mais fonética, a língua é menos fonética, e não é. E aí, ao transmitir essa informação falsa, a compreensão das pessoas acerca da língua e das línguas de forma geral piora. Ou seja, essa afirmação consolida um erro que já é comum nas pessoas, fazendo com que elas não consigam processar mentalmente a língua e a escrita separadamente. Para entender profundamente as línguas, a relação entre elas e a maneira como elas se desenvolvem, é importante entender o que é a língua em si. E a língua não tem letras, tem fonemas. A forma como a gente representa isso por escrito pode ser por meio de um alfabeto, abjad, abugida, um sistema logográfico.
etc. Alfabeto é o que a gente usa em português. Você tem letras para vogais, letras para consoantes. Abjad é um sistema em que só há consoantes. Todas as letras são consoantes. Isso não quer dizer que a língua não tenha vogais, claro que tem. Mas a escrita da língua não representa essas vogais. E também existe um tipo de escrita que a gente chama de abjad impuro, que é quando originalmente só havia consoantes, mas passaram a usar algumas dessas consoantes para representar algumas vogais. Não todas, mas algumas. Então, a representação das vogais por meio de consoantes é defectiva, que é o caso da escrita do árabe ou do hebraico, por exemplo. Também existe o sistema de abugida, em que as letras em si são consoantes, mas por meio de modificações nessas consoantes, elas passam a representar uma consoante mais uma vogal. Existem silabários também, em que cada letra é uma sílaba, ou seja, é a combinação de vogais e consoantes, não só uma vogal, não só uma consoante, mas é uma combinação. E no sistema de abugida, a letra, a partir de uma letra de base, você faz modificações nela para representar uma vogal junto com aquela letra. Já no sistema de silabário, as letras podem ser completamente diferentes, não tem porquê um T com o A e um T com o E guardarem alguma semelhança, por exemplo. Tem o sistema logográfico também e outros tipos de escrita. Resumindo, não existe isso de essa língua é bem fonética porque ela se escreve assim. Não. Na verdade, na convenção de escrita daquela língua, acontece uma representação mais clara dos seus sons. Você pode dizer que aquela escrita tem um grau maior ou um grau menor de correspondência fonêmica e, consequentemente, de correspondência fonética também. Bem, nesse vídeo eu não vou desenvolver a diferença entre algo fonêmico e algo fonético, isso fica para outro vídeo. Mas se você quiser dizer isso de forma mais rápida e prática e de forma que não seja completamente absurda, como dizer que uma língua é mais fonética ou menos fonética, então você pode simplesmente dizer que a escrita de tal língua é mais fonética ou menos fonética. E aí você poderia dizer que a escrita do português é mais fonética que a do inglês, que a escrita do italiano é mais fonética que a do português. Isso ainda é uma simplificação do que acontece realmente, mas é uma forma muito melhor, porque pelo menos você não está dizendo que a língua é mais fonética ou menos fonética. Isso realmente é incorreto e ainda leva a pessoa a outros erros de compreensão. Então, dizer simplesmente que a escrita da língua é mais fonética ou menos fonética é uma solução simples para poder falar disso. E não, isso não é o mesmo que dizer que a língua é mais fonética, porque não é uma característica da língua em si. Entende? Bem, a compreensão disso que eu trouxe aqui talvez pareça besteira, talvez algumas pessoas pensem, isso daí não é muito importante. Bem, é muito importante sim entender o que foi exposto aqui para poder compreender realmente de forma mais profunda o nosso idioma no presente, no passado, as modificações pelas quais ele passou, as diferentes línguas e como elas mudam e se relacionam nos seus sons, tá? Sabendo separar o som da escrita, porque sem fazer essa separação não dá para compreender realmente as coisas que eu mostro aqui no canal das línguas mudando com o passar do tempo. Bem, espero que tenha ficado claro e também espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar, de se inscrever no canal também, de deixar o seu gostei. E se lembrem também de passar lá na página da Insider e usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.